Olá, eu sou a professora Simone Vieira Rezende, junto com o professor Luciano Bezerra. Eu sou responsável, aqui pelo grupo de estudos de tradução da Faculdade de Cultura Inglesa, uma parceria que eu tenho aqui com outros alunos meus, além da Faculdade de Cultura Inglesa, da Faculdade Forte, aluno da pós-graduação também do curso de tecnólogo, aluno, do tecnólogo e da pós-graduação também em tradução. Todo mundo que está aqui hoje foi convidado por mim, pelo professor Luciano para participar do grupo de estudos de tradução. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de ter vocês por aqui. A gente vai fazer hoje um estudo, nesse semestre. Esse grupo de estudos de tradução já funciona desde 2023, e a gente vai fazer nesse semestre o estudo de um livro chamado Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária. Eu vou fazer uma introduçãozinha para a gente poder começar. Deixa eu ver se o professor Luciano está aqui, para ver se ele quer falar alguma coisa. Acho que ainda não está. Eu vou, então, começar a apresentar. Esse grupo de estudos, então, a gente vai dividir esse semestre, nossos encontros para estudar o livro, durante 6 encontros. E se vocês tiverem, quem está aqui é porque já sabe como vai funcionar, já viu a programação completa, e eu vou colocar aqui no bate-papo a programação. Se alguém está perdido ou não sabe, ou não encontra o link, está tudo aqui nesse material, E você pode encontrar a programação completa de todos os encontros que a gente vai ter durante esse semestre, os 6 encontros que a gente vai fazer, e a gente vai dividir esses encontros, e alguns dos grupos aqui da faculdade, eles vão ficar responsáveis, por fazer os estudos. Então, hoje eu vou começar agora com o estudo de hoje, que a gente vai começar a introdução do livro, Estou muito feliz de ver a Natália, a Laís, o Leonardo já está aqui, a Clara, os monitores que estão me ajudando. Eu agradeço a todo mundo que se interessou, tanto quem está interessado em ter horas complementares, gente, que veio estudar para ganhar a CC, hora complementar, quem são os monitores que estão trabalhando aqui, fazendo monitoria, com horas de estágio também. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu coloquei aqui. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar início a uma discussão sobre o livro Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária. O autor, André Lefebvre, foi muito importante para mostrar como a tradução não é algo neutro, mas uma reescrita que molda a fama do texto, influenciada por ideologias e pela cultura. Ele começa com um exemplo de tradução do persa, do Edward Fitzgerald, que dizia que era divertido pegar a poesia persa antiga e adaptá-la para que fizesse sentido para os leitores ingleses, como se estivesse melhorando a tradução. Quer dizer, esse é um dos exemplos. Depois a Amanda vai falar desses exemplos mais vezes, o Gabriel também vai me falar de outros exemplos, Mas esse livro, gente, que a gente vai começar o estudo hoje, foi escrito em 1992, mas ele ainda tem tudo a ver com as coisas que acontecem com os livros e com a produção literária até hoje. Ele é um livro assim fundamentado pela teoria dos estudos descritivistas da tradução. Essa linha dos estudos descritivistas, elas busca entender as traduções como elas são na prática. Estudar uma obra pode despertar em você o desejo de investigar traduções que foram manipuladas, que sofreram alguma forma de modificação antes da publicação. E a gente vai pensar no livro todo como, assim, o nome do livro já diz, que é Tradução, Manipulação da Fama Literária, mas a gente fala muito de reescrita. Então, o autor do livro vê a tradução como uma reescrita, e a gente vai começar desse princípio, para entender o que é a reescrita, o que é essa manipulação da fama literária, como é que um livro fica famoso, e esse estudo eu tenho certeza que vai ajudar quem está fazendo bacharelado em tradução, quem está fazendo a pós-graduação em tradução, quem está fazendo o curso tecnólogo em tradução, em interpretação, mas também todo mundo que gosta de ler. Porque tem tudo a ver com o que a gente lê, qual é o processo que o livro passa até chegar na nossa mão. Então, quando a gente escolhe o que está lendo, será que a gente escolheu mesmo, a gente foi influenciado por essas manipulações que o livro passa até chegar na nossa mão, sabe? Então, são esses questionamentos que a gente vai falar hoje. Queria que vocês lembrassem, assim, quem está estudando, seja na pós, na graduação, quem já está mais avançado no bacharelado, mas mesmo quem está começando,
os estudos descritivistas, né, a teoria descritivista, ela nasceu assim de uma inquietude que tinha nos estudos da tradução, que da época que era assim, os estudos funcionalistas eram muito prescritivos, sabe? Todo mundo falava muito sobre como se traduzir tivesse um jeito certinho de traduzir, como uma receita para traduzir, e porque o interesse mesmo naquela época era formar muitos tradutores, sabe? Ensinar eles como traduzir. E aí, com esse advento, sabe, os descritivistas eles vieram assim para entender o que acontece com o texto que já está traduzido. A tradução já foi feita, a tradução está lá, ela é um resultado, é um produto. Como é que a gente pode entender o que aconteceu aqui? Eu posso ir lá e perguntar para o tradutor, mas às vezes ele já morreu, às vezes o autor também já morreu do texto, e aí a gente não sabe o que aconteceu com o texto. Então, os estudos da teoria descritivista, eles começam a fazer, né, descrever qual é o processo que aquela tradução passou, o que aconteceu com ela. E para isso eles vão olhar tudo que está em volta da tradução, sabe? Então, esse texto do André Lefebvre, que a gente vai ver, que a gente vai começar a estudar, ele é um texto produzido por essa teoria, sabe? Esse é um livro que nasceu dessa teoria que chama até uma teoria da manipulação, sabe? Que é para estudar toda a manipulação que as obras passam até chegar a ser publicada e a ser lida por nós. Então, os descritivistas, diferente de outras teorias, né, eles não descrevem a tradução só for the sake of the description, sabe? Só por descrever. Mas eles querem ver que impacto que tem em quem consome, quem está lendo, né? Esse texto. Então, eu tenho certeza que é uma linha de teoria que todo mundo que está aqui, que quiser fazer pesquisa em tradução, vai achar muito interessante de entender. E você vai ficar pensando, pelo menos é a ideia que eu tenho, né? Quando terminar esse estudo, quando a gente acabar de ler o livro todo, e mesmo hoje, sabe, depois do capítulo 1 e 2, pensando, da onde que vem esse livro que eu estou lendo? Tipo, o livro que eu estou lendo agora, quem escreveu, quem escolheu, quem é o editor? Por que ele é assim? Sabe, para entender como é que os livros chegam na nossa mão. Por que a gente compra ele? O que motiva, sabe? Será que a gente foi mesmo neutro na hora de escolher? Você foi só pela sua preferência? Você foi influenciado pela mídia, pela compra? Sabe como? A gente vai discutir muito como é que essa manipulação acontece nesses estudos. Espero que vocês curtam, que vocês gostem bastante disso, tá bom? Tenho certeza que o livro vai ser de muito proveito. Então, para começar, eu vou convidar o Gabriel está aí, para compartilhar a tela dele, para ele começar essa apresentação, mostrando para a gente o que o grupo, né? O Gabriel é aluno do 5º semestre, junto com a Amanda, com a Natasha, com a Sofia, eles prepararam essa apresentação hoje. Então, Gabriel, pode começar a sua apresentação. Muito bem, dá para me ouvir? Dá para ver direitinho? Tá perfeito, Gabriel, dá para ouvir e ver. Ok, então vamos lá. Prazer, meu nome é Gabriel. O grupo que montou a análise dos primeiros 2 capítulos somos eu, a Amanda Gabriela, a Natasha e a Sofia, que infelizmente não pôde estar presente. Mas vamos lá. A gente já quis colocar um texto, um título provocativo, né? Quem controla o que você lê. Que, de certo modo, é mais ou menos isso que a gente vai ver ao longo do livro. E o livro do Lefebvre foi publicado justamente nas décadas em que os estudos da tradução estavam em ascensão como matéria individual, uma matéria única. E desse modo o livro se tornou importante não só para a época de publicação, quando os tradutores realmente começaram a ganhar notoriedade, mas também para a gente entender muitas coisas relacionadas à tradução de maneira mais profunda, como o fato de que o ato de traduzir implica necessariamente o conhecimento de muitas matérias, não só de linguística, mas de muitas coisas do mundo, como história, sociologia, filosofia, psicologia e etc. O que a gente tem que pensar quando a gente fala de reescrita é que o texto que é produzido por um reescritor, de certa forma, não vai ser o texto original, porque aquilo que a gente lê é produto de alguém inserido numa sociedade com uma certa cultura e que entendeu o que o autor falou de acordo com essas coisas, com essa ótica que ele tem. E isso é manipular o texto. E a manipulação de modo ideal, vamos dizer assim, como põe o Lefebvre, deveria ser neutra, porque nós, como linguistas e tradutores, sempre vamos atrás da tal equivalência ou fidelidade, por mais que isso seja, muitas vezes, quase impossível. Então, existem 2 elementos que guiam esse processo de reescrita, né? A gente vai lidar com tradução agora, a partir desse momento, como reescrita. Ideologia e poética.
A ideologia, que visa adequar a obra à moralidade, à política e visão do mundo, da sociedade ou grupo dominante. E a poética, que é uma coisa mais estilística, de aquela coisa que aparece, que adequa a obra ao que é considerado boa literatura ou ao gênero mais aceito dentro de uma determinada época, dentro de uma determinada sociedade e etc. E o ato de manipular o texto pode ser positivo ou negativo, porque uma manipulação que tenha como ideal, por exemplo, transmitir novas ideias, novos interesses, apresentar novos autores, resgatar autores que desapareceram por algum motivo, ou que nunca foram publicados, faz com que o processo de escritura seja enriquecedor à sociedade. Aí, do outro lado, a gente tem a manipulação, que pode ser prejudicial, pois pode visar, entre muitas coisas, esconder os autores, esconder ideias, interesses e culturas. Um exemplo que o Lefebvre dá no livro dele, de manipulação negativa, seria a repressão dos ideais feministas entre as décadas ali de 1920, 30 e 40, quando os ideais feministas não tinham muita voz, e as obras que eram publicadas intencionalmente eram editadas ou reescritas para não deixar claro que o que as mulheres estavam tentando dizer é que elas queriam a posição de igualdade na sociedade. E aí, antes de partir para o próximo tópico, que seria valor intrínseco, eu deixo alguns questionamentos. Existe valor intrínseco ligado a uma obra? Isto é, uma obra é famosa apenas por seu valor e fim? Ou existem questões externas à obra que a fazem ser famosa, além de seu próprio valor? O que vocês acham? Que o simples fato de uma obra existir e ela ter ali os seus elementos faz dela famosa? Ou existe algo externo que vai fazer com que a obra seja famosa, independentemente daquilo que ela tenha como valor ou não? Alguém consegue pensar em alguma coisa? Só é famoso o que é bom. Por que que é bom? Quem definiu o que é bom? Só nem sempre, né? Fala, Clara. Eu ia comentar justamente isso, né? Às vezes a coisa fica famosa porque não é boa. Então, acho que entra um pouco nisso aí também, mas eu fiquei intrigada com essa questão. Claro, então você está dizendo que nem sempre o que é famoso é bom, né? Ainda mais hoje em dia. Pode ficar famoso, a gente nem sabe como e o negócio nem é bom, né? Ok. Então, Lefebvre aponta no livro para um papel muito pequeno para o valor intrínseco de uma obra. Porque se o valor intrínseco fosse a única coisa que fizesse a obra ser famosa, todas as obras brilhantes viriam a ser reconhecidas e apreciadas pelo público quase que instantaneamente na sua publicação, pelo simples fato de serem boas. Porém, não é isso que ocorre. O reconhecimento, a avaliação, o prestígio de uma obra não está ligado ao valor intrínseco dela. Mas a gente supõe, pelo menos, que tal valor permaneça o mesmo, sendo a obra conhecida ou desconhecida. O que pode guiar o pensamento de se uma obra é suficientemente boa para ser publicada ou não? Aquilo que a gente falou dos elementos que guiam a reescrita, a ideologia e a poética. E aqui a gente tem alguns exemplinhos que ele dá no livro. Por exemplo, a poesia de John Donne, ali no século XVII, obras que ele escreveu por volta do ano 1630, 1640, 1620, que só foram publicadas e reconhecidas e tomadas como brilhantes porque alguém que tinha um determinado poder, como T.S. Eliot lá nos Estados Unidos, e os outros modernistas, olharam para o John Donne e falaram, acho que dá para publicar, a gente julga isso aqui como bom. E aí o John Donne ganhou a fama, mesmo depois de quase 400 anos dele ter escrito as coisas que ele escreveu. Quer dizer que ele não era bom? Pois é, quer dizer que ele não era Não bom? Não, mesmo? claro que não. O John Donne, as obras dele são boas. A questão é, quem tinha poder na época olhou e falou, não quero não, fica aí na sua, até que veio o T.S. Eliot e falou, não, isso aqui, hoje em dia, parece bom, então a gente publica. E aí ganha fama. Aí agora falando de quem reescreve, ou dos grupos envolvidos
os processos de publicação, de reescritura, de edição, de crítica. Ele fala um pouco disso logo no primeiro parágrafo do capítulo 1, em que ele destaca a importância do tradutor como um intermediário da literatura, aquela coisa que a gente vê desde os primeiros semestres da faculdade. Então, homens e mulheres responsáveis pela transmissão e sobrevivência de obras importantes para a sociedade. E grande parte desse grupo que consome literatura é composto por leitores que ele define como não profissionais. Ou seja, o pessoal que não é formado profissionalmente para criticar, escrever e ensinar literatura, que é o nosso caso. Nós, tradutores, não somos, vamos dizer assim, leitores profissionais. Um exemplo de leitor profissional seria a nossa professora Rita, de literatura. Ela, sim, é a leitora profissional que lê todas as coisas que ela lê, sei lá, desde Ah, mas Arthur e ela a não Tábua Redonda foi até a Chimamanda. crítica de uma revista. É, Né? Mas poderia, né? Ter uma coluna no jornal, né, na Folha, lá criticando, dizendo qual livro que ela gosta, qual que ela não gosta. uhum, Mas para a gente ela já faz isso, né, Gabriel? uhum. Pois bem, aí o que o Lefebvre fala? Que, de certo modo, se dependesse dessa galera aí que é no meio acadêmico mais confiável para criticar, escrever e publicar literatura, muitas obras não seriam conhecidas, porque o que pode ocorrer nesses meios acadêmicos de leitores profissionais é que eles ficam tão focados no que está só no interno do texto, que eles acabam esquecendo que existe a importância dos historiógrafos, dos antologistas, dos tradutores, dos editores e dos críticos, que no fim das contas, apesar de não serem a galera profissional no assunto de literatura, são eles que consomem boa parte da literatura, seja por entretenimento, seja por estudo, e querem transportar essa literatura para outras pessoas. Então, os historiógrafos que lidam com a questão da história da literatura, onde eles buscam os elementos de cada época, contando, vamos dizer assim, uma versão oficial de como a literatura evolui. Os antologistas, que aí já teriam um pouquinho mais de poder, porque eles acabam filtrando o que entra ou não no cânone educacional. Nós, tradutores, que fazemos esse transporte de uma língua para outra, a gente leva, né, a cultura de uma língua para outra. Os editores e os críticos que já estão aí mais no processo final da reescritura, que cortam, adequam o texto e controlam a publicação. E o crítico que decide o que é bom, né? Então, pode haver todo o processo da reescritura e mesmo assim haver um crítico que não julga que aquela obra seja poderosa o suficiente ou pertinente o suficiente para uma determinada cultura e no fim das contas acaba não levando isso para frente. Mas ele ainda assim é importante para o estudo da reescritura porque faz parte do poder, né? E aí, para finalizar esse grosso da gente entender o que é a reescritura, o Lefebvre reflete que o poder das reescrituras é observável porque os leitores não profissionais, quando dizem que leram, sei lá, X ou Y, no fim acabam apenas afirmando que leram uma imagem que foi criada daquele X ou daquele Y. Aí um dos exemplos que a professora Simone dá bastante na aula é que a gente nunca leu Kafka. Apenas lemos o que os tradutores criaram a partir daquele texto que o Kafka escreveu. A menos, é claro, que a gente saiba ler no idioma original. Mas se a gente não sabe ler no idioma original, a gente nunca vai ler, propriamente dito, o Kafka. A gente vai ler aquilo que o tradutor leu, entendeu e quis, pelo poder que ele tem como tradutor, transmitir e levar a nós, né? Mas que a gente confia que é bom, né, Gabriel? E a gente está confiando porque Cegamente. existe um senso aí de que nós, tradutores, tentamos fazer a tradução da obra o mais fiel possível, que acaba sendo uma grande furada, porque o fato da gente não ser um repolho, mas um ser humano inserido numa cultura, numa sociedade, faz com que a obra já saia diferente, né? De acordo com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente sente. É inevitável que a obra vá sair diferente. Então, tem outro exemplo, por assim dizer, na Alemanha nazista, um outro exemplo de manipulação negativa. Muitos autores judeus foram publicados, quer dizer, encontrou de certo modo aquele valor intrínseco do qual a gente falou, mas eles foram escondidos porque havia um interesse
dos nazistas de não falar que aqueles autores eram judeus. Amanda? Tava esperando, né? Mas enfim, oi, gente. Então, mais um exemplo de manipulação negativa que a gente pensou foi durante a ditadura militar que muitas obras foram censuradas, seja tipo obra musical, como a música do Chico Buarque, que eu acho que é Cálice, que foi muito censurada, mas também tem a obra de Jorge Amado também, que foi muito censurada. E aí isso é um exemplo da manipulação e como ela pode ter um efeito negativo, como o Gabriel explicou lá atrás. E o outro exemplo, a Nath que vai explicar. O outro exemplo, a gente pode dizer que é mais uma reescritura boa. Mas professora, essa escritura é do bem ou é do mal? Se fosse para dizer essa aqui seria do bem, entre aspas, que são nas obras de Monteiro Lobato, a gente suprimir termos racistas em segundas escrituras, colocando em alta de rodapé uma justificativa por ter usado na época, dizendo que era outro tempo, ou só eliminar ele completamente numa reescritura, porque não é mais aceitável isso. Aí tem um outro exemplo também, que como... como que eu explico isso, mano? Tipo, quando um autor é considerado tipo, muito clássico, por exemplo, Machado de Assis, que a gente pegou, ele era considerado clássico só no Brasil. Só que com a tradução da Flora, que é a tradução... A Flora Thompson DeVoe, Isso aí, que ela que traduziu Machado de Assis lá para os Estados Unidos e adaptou um pouco a linguagem para se tornar acessível. Ele meio que se tornou um boom literário, tanto é que estava nos mais vendidos da Amazon por um tempo, por causa dela. Muito recente, né? Sim. E Machado está morto, sei lá quantos anos, e só está revivendo agora só por causa da tradução dela. E tem o da Clarice, que por conta de traduções novas e da biografia desse Benjamin Moser, que eu acho que é aquela biografia enorme que ele fez dela, ele ajuda ela a tornar um ícone global para todo mundo conhecer a Clarice, não só como uma pessoa dona de casa, que a gente... cronista de jornal, que era conhecida. Não, ele ajuda ela a se tornar uma figura cult, como fala. Então, ótimo. Esses dois exemplos não estão no livro, né? Mas a gente colocou depois de estudar, né, Amanda? Ficou muito legal isso, É muito importante a gente pensar nessa reescrita, gente, como a reescrita dando essa oportunidade do texto reviver. Isso fala muito nesse capítulo 1, né? Que a reescrita é uma oportunidade, porque assim, tem que lembrar que os estudos descritivistas, eles nunca fazem julgamento de valor, sabe? Quando você está analisando o que aconteceu com uma obra, a manipulação que ela sofreu, obviamente a gente pode pensar que isso aqui foi muito legal que aconteceu, isso aqui foi péssimo que aconteceu, que foi bom ou ruim, mas assim, a gente tem que tentar não colocar só nessas caixinhas e descrever exatamente o que aconteceu na obra. Aconteceu isso, fizeram isso, mas sempre que o que acontece com a manipulação de qualquer obra tem algum motivo para ser explicado. Como o Gabriel falou, na época, né, do nazismo, o motivo era o que estava no poder era o nazismo. Então, não poderia mesmo fazer sucesso uma obra feita por quem o nazismo queria matar. Então, dá para entender que isso, obviamente, não é legal, mas hoje não é, né? Mas naquela época era o que estava acontecendo com aquela sociedade. Então, todas as coisas que acontecem, elas têm essas explicações que vêm geralmente de fora do texto, sabe? Que é o que está acontecendo na sociedade, que é o que está acontecendo na cultura, que vai influenciar essa publicação dessa obra. E, obviamente, vai influenciar como vem a obra e como ela chega. Ok? Então, seria essa a ideia, né? Muito bom esses exemplos. Tem mais uma, né? Você que vai falar, não? Não, sou eu, professora. Você, Natasha, vai lá. E uma conclusão para esse primeiro capítulo, que é uma ideia de como fazer uma leitura mais crítica, você ser um leitor mais crítico em relação a essas escritas, é sempre se perguntar quem que editou, quem que traduziu, qual que era a ideologia da época, quais são as outras forças que regem sobre esse texto, porque um texto não é puro, né? Nunca é só a ideia do autor sem tirar nem pôr, sem sofrer mudanças, sem sofrer reescritas, seja por uma editora, pelo próprio mercado da época, pelos poderes da época. Então, como está aí no slide, a reescrita não ensina o que pensar, mas revela quem está tentando dizer o que pensar. E, para finalizar, uma quote do Lefebvre: estudar os processos de manipulação da literatura poderá nos ajudar a nos tornarmos mais atentos ao mundo em que vivemos. Muito bom.
Vale lembrar, gente, que esse processo de reescrita, como eu disse, que ele não é uma coisa para fazer julgamento de valor, né? Só para dizer que é bom e ruim, mas ele é muito, assim, acontece em muitas situações. Obviamente, o exemplo mais claro que o livro cita o tempo todo é a de reescrita como tradução. Tipo, a tradução é um processo que a gente entende direitinho, né? Porque tem um original, quer dizer, o tradutor vai lá e reescreve aquele original na língua de chegada. Então, o processo de reescrita fica claro. Mas ele diz que não é o único, né? E ele ainda cita, por exemplo, a reescrita como podendo ser tipo uma adaptação, sabe? Quando um livro vira filme, quando uma música vira uma poesia, quando uma poesia vira música, quando uma estátua ou um quadro vira uma música. Então, isso também é uma forma de adaptação, uma forma de reescrita, que ele chama, né? Só que no livro, ele não enfatiza essas trocas de mídia, né? Essa forma mais semiótica de olhar a tradução ou a adaptação, porque não é a especialidade do André Lefebvre. Então, como não é a especialidade dele, ele fala, eu vou falar mais da literatura. Aí ele cita exemplos que têm mais a ver com a literatura, como as antologias, né? Quer dizer, a escolha de quais livros vão ser lidos pelas faculdades, pelas universidades, pelas escolas. Ele vai falar dos editores, né? Quais livros que vão ser lançados, vendidos e colocados nas livrarias. E ele fala que esse processo, tanto dos editores, das antologias, ele fala que isso tudo também é chamado de reescrita. A tradução é mais uma entre outras formas de reescrita. Isso é bem interessante, né? Então, esse é o que a gente viu no capítulo 1. Se você está assistindo ou uma gravação, ou se você, a gravação dessa palestra, né? E se você está aqui presente agora e quiser contar alguma história, fazer algum comentário de que você lembrou, nossa, esse livro aqui também o que eu estou lendo também sofreu, aconteceu isso aqui no livro que a gente está lendo no Clube do Livro, o que o que eu estou lendo agora, se você lembrar de alguma manipulação, como esses exemplos que nós vimos aqui no capítulo 1, pode colocar aqui no chat, ou pode colocar nos comentários do vídeo, se o vídeo estiver no YouTube. Clara, você quer contar algum? Eu acho que entra aquilo que aconteceu no Clube do Livro, que a gente estava lendo A Cabeça do Santo, e aí a Milena estava lendo a tradução para o inglês, e aí mudou completamente o sentido, porque colocaram ele como um menino na tradução, sendo que no original ele é tipo um cara de 28 anos. Então, mudou completamente a percepção da Milena ao ler o livro, e aí a gente estava comentando bastante sobre isso durante as reuniões mesmo. Ah, bem interessante, né? Quer dizer, o livro, quando os direitos autorais foram vendidos, né, para fora do Brasil, para a versão do inglês, ele deve ter sido vendido como um livro indicado para um público infanto-juvenil, e aí o personagem muda a idade, né? Então ele sofreu alguma manipulação, porque o livro muda a Que foi classificação. da cultura também, né? Tipo, da diferença entre a cultura daqui e a cultura de lá. E aí, o que poderia ter levado a tradução a ser assim? Seria uma pesquisa muito boa para o TCC, né, Ana Clara? Descobrir, investigar o que aconteceu com esse livro, né? Tentar ver como é que foi essa, né? Que registros que tem dessa manipulação que o texto sofreu para entender melhor, porque com certeza não foi uma adaptação que o tradutor fez do nada, né? Provavelmente tem algumas indicações dos editores para que isso acontecesse. Luísa, quer contar alguma, Luísa? Eu pensei no Game of Thrones, na tradução, né, adaptação reescrita para a série, que também teve essa coisa que eles mudaram a idade de vários personagens, porque eram crianças, né, com coisas muito pesadas. Tipo, tem uma das personagens que se casa, acontece várias coisas, e no livro ela era uma menina, acho que ela completou 13 anos, e aí na série ela tá mais velha por conta dessas questões, né, culturais. Eu acho que coisas que passam em livros não Sim. passam em séries por ser mais real, né? Uhum. Adaptações necessárias, né, Luísa? Sim. Necessários, né, de acordo com a intenção de, provavelmente, quem tá, Nesse né? caso, eu acho que foi bom, né? Foi uma adaptação boa, assim. Ok, Leonardo, você levantou o dedo? Acho que o melhor exemplo que tem disso, onde se tem alguém que vai fazer a tradução de um texto, ele vai mudar completamente de acordo com o público, eu acho que é qualquer coisa que você vai ler sobre os contos de fadas, sabe? Ainda mais quando você olha para os filmes da Disney.
Tipo, as histórias de Cinderela no original eram muito mais horripilantes quando você for ver nos contos de Grimm, por exemplo, também, Uhum. onde Mesmo sendo uma tradução interlingual, né, dentro da mesma língua, né? é, Do inglês para o inglês, né? A história vai se modificando quando vai sendo reescrita. a gente, na verdade, eu acho que muitos desses contos são de outros países, alemão, outros são, sei lá, acho que, a maioria são alemão, mas que a gente acaba vendo mais pelas suas traduções que vem do inglês, e aí a gente pensa, é do inglês, mas não é. Bem lembrado. Rodrigo quer contar? Rodrigo, você escreveu aqui. Se você quiser, pode falar. Ele botou, me lembrei. Quer falar, Rodrigo? Não? Você está com o microfone? Não, que eu só falei disso, né? Que tem tido uma onda recente, assim. Recente naquelas, desde os anos 2010 mesmo, né? De releituras e reescrituras da mitologia grega, né? Meio que adaptando, assim, modernizando e, de certa forma, meio que também suavizando algumas coisas, nos aspectos, assim, meio que nem o que a Luísa falou, talvez, deixando esse tipo mais para as sensibilidades modernas, talvez. Exato. Muito bem lembrado, Rodrigo. Muito bom. E você falou também do filme da moça com o brinco de pérola, né? Que é um quadro, É, né? E vira virou filme com a um Scarlett filme. Johansson. É muito legal você lembrar disso. Então, vocês estão vendo, gente? Esse capítulo é exatamente para a gente lembrar dessas situações, e aí a gente vai estudar o livro todo, que vai contar muitas histórias assim. Então, esse é o primeiro spoiler, né, nesse capítulo, para tentar aguçar assim, a nossa curiosidade e fazer com que a gente pense nessas situações em todos os livros que a gente está na mão, do que a gente está lendo, sabe? E isso vai deixar a gente com mais capacidade de ser mesmo uma pessoa pensante, crítica, né? Do que a gente consome, do que a gente compra, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, de como a gente escolhe. E eu acho isso uma oportunidade muito legal aqui no curso de ler esse livro, sabe? Mesmo sendo um livro lá de 92, olha como ele está atual. A gente está colocando aqui vários exemplos que, né, obviamente não são os que estão no livro, mas que os do livro faz com que a gente pense nesses exemplos e questione hoje essas questões, né, dessa necessidade. E isso pode parecer muito bobo ou óbvio, assim, mas não é. Assim, nós que estamos aqui estudando esse livro e pensando nessas situações é que estamos questionando isso. Né? Quem não está fazendo isso está lá, só sendo, né, manipulado ainda e, sei lá, a consciência dá para a gente uma crítica melhor. Né? Não quer dizer que a gente não vai ser manipulado também, a gente não vai deixar de comprar o que a gente gosta, o que a gente vai ler, mas a gente vai fazer isso com muito mais consciência, né? Agora que a gente está estudando. Ok, então vamos passar agora para o capítulo 2, né? Então, vamos lá. O capítulo 2, ele começa já com o sistema. E aí o Lefebvre já introduz, assim, para tirar qualquer tipo de preconceito com esse termo, o sistema, dizendo que ele não está se referindo a um sistema com S maiúsculo, aquela coisa de... Como é que eu posso dizer? Aquela coisa do filme do Olhos Bem Fechados, que é uma sociedade secreta que controla a literatura, de uma coisa mágica, de uma coisa misteriosa ali, um poder maligno, imbatível, um monstro de 7 cabeças. Não, ele não está falando disso. Quando ele fala de sistema, ele fala de uma conjuntura que compõe a literatura e as suas escrituras. E esse termo, assim como manipulação, deve ser compreendido como algo neutro, né? Porque não dá para você olhar para o sistema e dizer que ele é bom ou ruim, vai depender muito do contexto. Mas a gente sabe que não tem nada neutro nessa vida, né? Mas Pois é, a gente tenta levar para o neutro porque ajuda a gente a estudar, É. a tirar também alguns preconceitos, mas, enfim, é isso que a Simone falou, não tem nada neutro, sempre tem algum tipo de viés. E aí, resumindo bem rápido, a gente vai passar um vídeo sobre isso, mas o sistema seria uma máquina que tende a padronizar, de certo modo, algumas modalidades de literatura. É como se você colocasse um livro ali na máquina, aí você escolhe o tipo de literatura, romance, comédia, horror, aí a máquina vai lá e vai passar o livro e vai sair um livro bonitinho saído do forno. Seria algo mais ou menos assim, mas não tira a liberdade do escritor, porque se o escritor quiser fazer tudo sozinho, sem usar a máquina, que seria o sistema, ele pode. Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor com o Aí vídeo. ninguém vai ler. Pode ser também, mas
o sistema ajuda o livro a ser conhecido, seja por bem ou por mal, né? Sim, Sabe quando a gente pega um livro Dá para ouvir? dá sim. e pensa, nossa, que gênio, que inspiração? E se eu dissesse que as maiores forças que moldam o que a gente lê são, na verdade, invisíveis? Pois é, vamos mergulhar um pouco nessa ideia. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: será que quem escreve é realmente livre? Sabe aquela imagem do artista sozinho, criando num vácuo, pura inspiração? É uma imagem forte, né? Mas é um mito. A verdade, no fim das contas, é que a literatura vai muito além do gênio individual. Ela funciona, na verdade, como um sistema. Um sistema mesmo, com regras, com pressões, com forças externas que acabam ditando o que vai ser escrito, o que vai ser publicado e, claro, o que vai fazer sucesso. E essa nossa conversa de hoje tem como base o trabalho de um teórico fundamental chamado André Lefebvre. Foi ele um dos caras que desvendou esse sistema todo, sabe? Ele mostrou direitinho como a fama literária muitas vezes é manipulada. E a principal força de controle dentro desse sistema tem nome: mecenato. E olha, não é só aquela imagem antiga de um nobre rico pagando um artista, não. A definição do Lefebvre é bem mais ampla. Para ele, mecenato é o conjunto de poderes, sejam pessoas ou instituições, que têm a capacidade de incentivar ou, pelo contrário, impedir que a literatura seja lida, escrita e até reescrita. Tá, mas como é que esse mecenato funciona na prática? Bom, ele age usando 3 alavancas de controle, digamos assim, e a gente vai olhar cada uma delas: a ideologia, a economia e o status. Vamos começar então pelo primeiro pilar, que talvez seja o mais poderoso de todos: o controle ideológico. Pensa assim, a ideologia funciona como uma espécie de grade, um gradeado de crenças e convenções da época. Ela acaba limitando a escolha dos temas, dos formatos. No fundo, ela garante que as obras estejam mais ou menos alinhadas com a visão de mundo que domina naquele momento e lugar. Olha só um exemplo prático disso. Tinha um poeta, John Gower. Ele escreveu uma obra a pedido do rei Ricardo II. E, claro, botou um prefácio lá elogiando o rei. Anos depois, o que acontece? O rei cai. Gower, muito esperto, achou que era uma boa ideia reescrever o prefácio, só que dessa vez elogiando o novo rei, Henrique IV. Ou seja, uma manobra de sobrevivência política, né? E nem precisa ir tão longe na história, não. Aqui no Brasil mesmo, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, o famoso DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, agia exatamente como um mecenas ideológico. De um lado, censurava quem pensava diferente. Do outro, promovia obras que exaltavam o nacionalismo. Mas nos moldes do regime, claro. Beleza. Agora vamos para a segunda alavanca de controle: a grana. O controle econômico, porque né, quem escreve também precisa pagar as contas. Esse controle econômico é bem direto ao ponto. Ele basicamente garante o sustento de quem escreve. O mecenas dá um jeito de que esses profissionais consigam viver da sua arte, seja com uma pensão, um cargo público, direitos autorais, enfim, é o que torna a escrita uma profissão de verdade. Um exemplo clássico disso é o do Chaucer, o autor dos famosos Contos da Cantuária. Para garantir o pão de cada dia, ele trabalhou em vários cargos públicos para a coroa. Foi emissário do rei e até, olha que curioso, controlador de lãs e couros na alfândega. Trazendo para hoje, aqui no Brasil, a Lei Rouanet funciona de um jeito bem parecido como um mecenato econômico moderno. Basicamente, o Estado abre mão de uma parte dos impostos para que empresas privadas possam investir essa grana em projetos culturais. É um jeito de garantir o financiamento e o pagamento de artistas e de quem escreve. E agora a gente chega no terceiro e último pilar. Esse é mais sutil, mas nem por isso menos importante. É o controle pelo status. Porque, veja bem, aceitar o mecenato não é só sobre grana ou concordar com uma ideologia. Tem mais coisa aí. Significa ser integrado a um grupo influente, adotar um certo estilo de vida. O status, no fim das contas, é o prestígio, a legitimidade que uma pessoa ganha por estar associada àqueles círculos de poder. E existe um exemplo bem extremo e francamente sombrio disso. O autor Adolf Bartels, que declarou com orgulho que foi condecorado por Adolf Hitler. Imagina, receber a medalha mais alta de mérito cultural elevou o status dele lá no topo daquela ideologia dominante. A obra dele ficou ligada diretamente ao regime. E, de novo, trazendo aqui para a nossa realidade, a Academia Brasileira de Letras.
Ser eleito para a ABL dá um prestígio social, intelectual, que vai muito, mas muito além de vender livro. A pessoa entra para uma elite cultural que é reconhecida oficialmente. Ok, então a gente tem esses 3 pilares. Mas como eles se organizam? Basicamente, de 2 maneiras. De um lado, tem o que se chama de mecenato indiferenciado. Isso acontece quando uma única fonte, tipo um Estado totalitário, controla tudo: a ideologia, a grana e o status. E do outro lado, tem o diferenciado, que é mais comum hoje em dia. É quando o sucesso econômico de um best-seller, por exemplo, pode acontecer mesmo sem o selo de aprovação da elite ou sem estar alinhado com uma ideologia específica. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa conversa toda, é o seguinte: literatura nunca, mas nunca mesmo, é criada num vácuo. Ela é sempre um produto do seu tempo e é moldada por esses mecenas poderosos, quer a gente perceba, quer não. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Se antes os mecenas eram reis, rainhas, a corte, quem são os mecenas de hoje? Seriam as grandes editoras, os conglomerados de mídia? Ou, quem sabe, as plataformas de tecnologia com seus algoritmos? As forças invisíveis com certeza continuam agindo. A grande questão é a gente saber identificar quem são elas. É a Meta, é o Instagram, né, gente? Socorro! Vamos pensar, quem mais vocês acham que são os mecenas de hoje, né? O BookTok. Exatamente, né? Aquela moça lá, que eu dei o exemplo, como é que é? Witherspoon, Reese Witherspoon, com o clube do livro dela, né? Ela vê se é boa, compra os direitos autorais, depois faz filme, depois faz série, né? É muito bom, ela é muito mecenas, né? Dos livros que né? Todo mundo que escreve quer que ela fale do livro, né? Do livro escrito lá no clube. A Gabriela ainda me falou que a Dua Lipa também tem um clube, né, do livro. Quer dizer, você imagina o livro que você escreveu, a Dua Lipa lendo lá no clube dela, quer dizer, para ter essa ideia do que é famoso ou não, né? Eu coloquei aqui no comentário, lá no capítulo 2, então a gente entendeu com o vídeo que o mecenato junta essas 3... A Oprah, Luísa, isso mesmo. Tem essas 3 ideias, né? A ideologia, né, que são as ideias mesmo, né, da época que está sendo lançado o livro, depois o dinheiro, né, e depois o status, né, por causa da fama. Então, esses três braços, as 3 coisas acontecem, influenciam essa reescrita, né, que pode ser tradução como qualquer outra coisa. Então, tá cheio de clube famoso hoje em dia, é isso mesmo, Clara. Né? E cada vez que um desses famosos, né, escolhe o livro entra lá para a lista dos mais vendidos, vai entrar nesse status desse autor ser reconhecido, né? E tudo isso envolvendo bastante dinheiro. Esse capítulo 2, então, fez a gente lembrar desse dinheiro. Esse infográfico agora resume um pouco. Você explica para a gente, Gabriel? Bom, é um resumo de tudo que a gente preparou no vídeo, mas eu lembrei de outro exemplo que está no livro também, quando o Lefebvre fala do Shakespeare, que com relação ali a aqueles 2 componentes de controle do sistema, né, o controle duplo, em que ele fala que o Shakespeare e as ideias dele compõem esse controle interno, que é a galerinha profissional, os críticos, professores, tradutores, editores, o próprio Shakespeare como escritor, cuidando da poética, a literatura tal como ela deve ser feita, produzida, estilizada, mas em algum momento o Shakespeare tem que ir até o rei ou a rainha e apresentar o livro. E nessa dele apresentar o livro, ele tem que tomar cuidado por causa dos componentes ideológicos que ele coloca lá, porque a rainha pode gostar ou não gostar. Aí se a rainha não gosta, o Shakespeare perde a cabeça. Mas se a rainha gosta, o Shakespeare fica famoso. O que foi que aconteceu? Então esse é mais um dos exemplos engraçados. Tem uma parte, Gabriel, que ele fala aqui sobre o mecenato indiferenciado e desse diferenciado. Foi esse exemplo que você deu, né? O indiferenciado seria esse caso do Shakespeare, né? Porque tem uma única fonte, né? Que vai pagar pela publicação, que vai aceitar, que é essa do rei. Já no outro, a gente tem o diferenciado, que é o mais atual, né? Tem essa ideia que não vai ser só a Lei Rouanet, ou só um investimento do governo, ou só a editora que vai pagar para o livro, né? Ou vai ajudar a ser vendida, mas também,
comum no mercado atual, onde o sucesso econômico, os best-sellers, depende da ideologia, não tem a ver só com a ideologia. Pode ser a ideologia de um editor ou outro, mas não com o que está acontecendo na sociedade. Aí a gente vê que, às vezes, tem livros que são best-sellers, estão sendo vendidos, mas que não é todo mundo que sabe deles, porque tem um grupo que gosta daquela literatura, e tem outro grupo que gosta de uma outra, e a gente vê que está mais diversificado, podendo ter várias ideologias ao mesmo tempo sendo consideradas como best-seller ou sucessos, né? Então, isso é diferenciado, assim, esses dois tipos de mecenato, né? Quer falar um pouquinho desse infográfico, Gabriel, ou não? Uma coisa sobre o componente econômico Hum. seria um conflito onde os mecenas... Eu acho que é um dos únicos momentos em que os mecenas se veem um pouco numa sinuca de bico, porque eles têm que pagar o escritor, o tradutor, o editor, o redator, e etc, etc e tal. Porque não dá para o cara só pegar o escritor e falar, se você não escrever, eu vou cortar sua cabeça. Tem que ter o Fazer apelo, os reis. tem que ter o apelo econômico, porque se você não paga, o cara não escreve, o cara não traduz. Às vezes é uma merreca? Sim, mas ainda tem que ter essa questão de fazer o dinheiro girar, né? E tem também aquela questão dos reescritores, né, nós tradutores, ou qualquer outro editor, etc., terem alguns, sei lá, já pensando nos seus princípios, poder dizer sim ou não e escolher as coisas que querem fazer, né, de acordo com o que acredita ou com o que pensa, né, umas coisas mais éticas que podem entrar em consideração, diferente do que você está fazendo, mas o status é sempre a busca, né, por quem está fazendo a reescritura, é que aquilo seja lido, seja feito, que você ganhe status, que as pessoas reconheçam que aquele foi um bom trabalho, né, que E você quem fez. agrada mais o mecena ganha mais dinheiro e mais visibilidade. Isso é certo, né? Mas a que preço, né, que vem isso? É o status, né? Então a gente vai estar numa balança, né, equilibrando o status, equilibrando a grana e também a ideologia, as crenças, o que a gente acredita e até essa questão ética, né, que é, será que eu vou traduzir, aceitar por muito dinheiro, traduzir, sei lá, um manual de suicídio ou alguma coisa que vai enganar alguém, sabe? Como, sei lá, aplicativo que venda pedaços do céu. Eu vou fazer uma tradução, ou vou fazer uma programação de uma coisa assim? Talvez, depende. Eu vou ganhar o status da fama, vou ganhar o poder econômico aqui, né, desse infográfico, mostrando como um componente, mas, ao mesmo tempo, quebrarei toda a minha crença no mundo melhor. Mas, ok, muito bom. Excelente. Quero agradecer aos alunos do quinto semestre por terem preparado esse estudo, por ter trazido os exemplos, né, para a gente. Obrigada, Gabriel, Amanda, Natasha, e também Sofia, que não está aqui apresentando, mas que também participou hoje da organização, eles ensaiaram, foi muito legal, né, gente? E agora eu quero abrir para a gente discutir, alguém contar mais alguma história ou fazer alguma pergunta sobre a questão da manipulação e do mecenato. Alguém lembrou de alguma história, de alguma associação queira falar? De algum livro? Quem está aqui como ouvinte? Não? Pode falar. Luísa? De novo. Eu estava pensando muito nisso, que agora tem um discurso de que não existe mais monocultura. E tem uma nostalgia por essa ideia de que lia-se os mesmos livros, via-se as mesmas séries, né? A gente estava dentro desse mundo compartilhado. E hoje em dia, como é muito fragmentado e a gente tem muito acesso, não existe mais. Mas eu fiquei pensando, de fato, existia monocultura, né? Ou a gente tinha essa impressão porque a gente estava nesse mundo. Talvez agora seja menor ainda, né, a zona de contato, né? E é tudo tão rápido, né? As coisas têm uma data de validade, expiram muito rápido, né? Os livros. Você lê um, já está falando na próxima semana já é o próximo, porque precisa ganhar dinheiro. Então, acho que tudo isso afeta muito a produção de hoje em dia, assim. Talvez essa... o que vai ficar, né, dessa época, de tanta coisa.
É verdade, Luísa. Tá, então, essa sensação, você mesma respondeu, né? Que vinha dessa monocultura, talvez, essa lentidão que já existia antes e que hoje a gente tem essa rapidez de troca de informação com as redes sociais, com as mídias, e aí essa sensação é de que ela não existe mais, que a gente não está lendo a mesma coisa, que a gente não está consumindo, né? Que isso está mais variado, né? Bem interessante isso, né? Bem lembrado, Luísa, gostei. Pedro, você quer fazer um comentário? Pode falar. Tá, ai, esqueci. Tá, desculpa. Primeiramente, eu cheguei um pouco tarde. É, então, tipo, como exatamente assim o assunto começou sobre essa, essa questão de tradução, né? E como que, né, interesses moldam essa tradução. Como é que fala? É, Manipula? manipula-se. Então, a gente está pensando nessa questão, Pedro, para entender como é que essa manipulação acontece, quais são os fatos que estão acontecendo no mundo que influenciam as publicações e reescritas que a gente consome. Aí a gente Ah, viu lá no sim. livro, isso, a gente viu lá no livro que ele fala que são 3 aspectos, tá vendo? O mecenato, no segundo livro, foi um deles, né? Mas eu escrevi aqui no coisinha, no chat, né? Que ele Sim. fala que esse mecenato se divide, né, em 3 partes, que a gente vai pensar na manipulação que é ideológica, que é a do dinheiro e que é do Uhum. status. Então, o tradutor, como reescritor, né, não só o tradutor, mas o editor, né, o crítico, né, que recebe o dinheiro para fazer, né, o trabalho dele, Ah, mas também também tem. vai influenciar o trabalho, como ele vai ser reescrito, né? Tá. Ok? Sim, interesses financeiros também assim, a depender também de um regime, também isso interfere, né? Exatamente, Pedro. Interfere bastante, sim. A obra, então, sofre manipulações para todos os lados, né? Ok, gente, muito bom. Estou muito feliz de vocês terem participado. Espero que vocês façam a leitura do livro, né, desse capítulo 1 e 2, quem não fez ainda, que fique mais motivado, né, depois dessa apresentação dos alunos do quinto semestre. E na outra semana, nosso próximo encontro vai ser, eu vou olhar aqui, ó, a gente tem lá o encontro 2, dia 7 de abril. Aí quem vai conduzir são os alunos do terceiro semestre e a gente vai ler o capítulo 3 e 4. Então, quem já quiser começar a leitura, aí no link aqui no chat, né, tem o livro lá, eu coloquei uma cópia didática, né, do livro, para vocês poderem já lendo, e o terceiro semestre vai fazer isso, depois a gente vai ter outro encontro no final de abril. Então, em abril, a gente vai se ver 2 vezes, né?